Takuto sempre foi apaixonado por um jogo de estratégia e gerenciamento de impérios chamado Eternal Nations. Mesmo preso a uma cama de hospital, ele passava todo o seu tempo livre jogando. E acabou morrendo exatamente assim, diante da tela. Mas sua história não terminou ali. Instantes depois, se viu em uma floresta, sentado num trono de uma antiga ruína. O que mais chamou sua atenção naquele momento foi o ar incrivelmente puro ao redor. Uma mulher se aproximou, perguntando se ele finalmente havia despertado. Assim que viu seu rosto, Takuto a reconheceu na hora. Era Atou, uma personagem da raça élfica do Eternal Nations. Ela se referia a ele como seu rei, deixando Takuto completamente confuso sobre o que estava acontecendo. No jogo, Atou só tratava como rei o soberano da nação de Minogra, justamente o império que Takuto costumava comandar. Ela falou de novo, agora chamando-o de Takuto-sama. Disse que ele havia sido o primeiro jogador a terminar a dificuldade mais alta usando Minogra, considerada a civilização mais difícil do jogo, e por causa disso, ele havia alcançado o topo do ranking oficial, sendo conhecido como um jogador lendário. Atou revelou que se lembrava de tudo, das vitórias e derrotas que enfrentaram, das conversas que tiveram pela tela do computador, de toda a trajetória que compartilharam. Ao ouvir isso, Takuto não conseguiu segurar as lágrimas. Sentia-se feliz por finalmente poder conversar com Atou, sua personagem favorita. Ela respondeu que sentia exatamente o mesmo, mas isso ainda não explicava como ele tinha ido parar ali. Curioso, Takuto perguntou se havia sido ela quem o trouxe para aquele mundo. Atou garantiu que também não sabia, já que havia aparecido ali apenas alguns minutos antes. Mas uma coisa era clara. Aquele lugar era idêntico ao mundo de Eternal Nations. Mesmo sem saber onde estavam, Atou estava contente por finalmente encontrar seu verdadeiro rei. Segurando suas mãos, ela o incentivou a começar tudo do zero ao lado dela. Queria construir um novo império junto com ele, um só deles. Sem mais nada que o prendesse à vida anterior, Takuto decidiu aceitar esse objetivo. Estendeu a mão e Atou, entrando no personagem como fazia no jogo, se apresentou como Atou Lamacenta, uma criança nascida da lama destinada a destruir o mundo, e ali jurou entregar sua mente, corpo e alma a Takuto. Logo em seguida, os dois admitiram que encenar isso pessoalmente era extremamente constrangedor. Mas Takuto resolveu entrar no clima, dizendo que, com sua mão direita, Atou, ao seu lado, construiria um império que seria conhecido como o mais maligno de todos, Minogra. Perguntou se ela lembrava qual era a primeira diretriz do império, e Atou respondeu orgulhosa: manter-se isolado como verdadeiros reclusos, longe dos olhos de forasteiros. Com isso em mente, Takuto invocou um explorador de produção de emergência, um inseto de pernas longas parecido com um gafanhoto. Ordenou que o explorador investigasse a área ao redor, e Atou fez questão de lembrá-lo de que não deveria decepcionar o rei. O inseto partiu imediatamente, cumprindo as ordens. Takuto percebeu que podia ver tudo o que o explorador via. Isso confirmou o que tanto ele quanto Atou suspeitavam. Aquele mundo funcionava exatamente como o jogo. Ele explicou como havia feito a invocação. No momento, possuía 200 MP de energia mágica. Gastou 100 para chamar o explorador e ficou se perguntando como deveria usar o restante. Considerou usar 20 MP para erguer uma base, mas também cogitou invocar um guerreiro para proteção, embora isso exigisse mais magia do que ele tinha disponível. No Eternal Nations, Atou era uma unidade heróica, o que a tornava excelente em batalhas. No entanto, como estavam apenas no começo da jornada, o nível de poder dela ainda era 3. Ela precisaria de tempo para se fortalecer. Apesar disso, os dois seguiram com o plano, e graças ao reconhecimento do explorador, Takuto conseguiu entender melhor o local. Uma floresta que parecia não ter fim, ideal para erguer a base de Minogra. Mesmo assim, Atou achou estranho não haver nenhum sinal de animais ou comida por perto. Como seria arriscado sair andando por aí, Takuto mandou o explorador vasculhar uma área ainda maior. Atou ficou desanimada por sentir que não estava sendo útil, mas Takuto garantiu que só o fato dela estar ali ao lado dele já bastava. Ao ouvir isso, Atou ficou tão emocionada que passou a ver Takuto com outros olhos. Logo depois, o explorador descobriu um acampamento cheio de elfos negros refugiados. Takuto ficou em dúvida sobre o que fazer. Se por acaso entrassem no território de outro povo,
poderiam causar confusão. O melhor então seria continuar escondido. Atou comentou que, se algo desse errado, poderiam sempre fugir. Isso tranquilizou Takuto, que decidiu observar os elfos negros de longe para entender o que estavam fazendo ali. Mas, sem aviso, foram descobertos pelos elfos. Agora, estavam cara a cara com aqueles que queriam evitar. Takuto ficou sem reação ao ver que os elfos estavam bem diante deles. Junto com Atou, tentou manter a calma. Os elfos, por outro lado, não estavam ali para lutar. Haviam sido expulsos da cidade e, na tentativa de sobreviver, levaram todo o seu povo para o interior da floresta em busca de segurança. Depois de uma longa caminhada, acharam um ponto de descanso naquela terra amaldiçoada, mas estavam sem comida, o que significava que todas as suas crianças corriam o risco de morrer. O capitão dos elfos, Dia Nagiv, percorria a floresta com seus soldados. Muitos temiam que a viagem tivesse sido em vão. Diziam que talvez fosse melhor ter morrido na cidade do que ali, lentamente. Rumores afirmavam que a floresta havia sido amaldiçoada por um homem e que nada sobreviveria ali. Dia tentou manter a esperança do grupo, lembrando-os de que havia crianças contando com eles. Mesmo sem saber se havia chance de encontrarem alimento, precisava seguir em frente. Quando sentiu a presença de Takuto e Atou, ficou tenso. Temia que fossem atacados. O que fizesse a seguir decidiria o destino de sua raça. Ao avistar Takuto, cuja aparência lembrava a de um espírito negro, e Atou, que parecia uma elfa comum, imediatamente se ajoelhou e seu grupo fez o mesmo. Admitiu que haviam invadido aquele território e que não deveriam estar ali. Atou, fria, exigiu saber por que tinham se aproximado de um lugar proibido. Dia explicou tudo: a expulsão da cidade, a fuga apressada, a fome das crianças que os aguardavam. Sentia-se cada vez mais ansioso, especialmente com o olhar gelado de Atou. Pensava que seriam executados, mas Takuto o surpreendeu ao perguntar se ele estava com fome. Dia não respondeu de imediato, e Atou insistiu para que ele respondesse ao seu mestre. Diante da ordem, Dia disse que sim. Takuto então fez surgir diversas maçãs diante deles. Dia nunca tinha visto uma fruta daquelas. Takuto disse que ela era suculenta por dentro e que ele deveria experimentar. Mesmo hesitante, Dia notou que seus companheiros já estavam comendo. Atou sugeriu que ele também se alimentasse, mas Dia abaixou a cabeça até o chão. Explicou que haviam outros como ele na floresta, inclusive crianças famintas. Estavam fracos demais e não comiam há dias. Por isso, preferia levar a comida para elas em vez de comer. Comovido com a situação, Takuto liberou ainda mais alimentos. Dia ficou surpreso e agradecido. Os elfos, que já estavam quase sem esperanças, sentiram o cheiro da comida. Ao se virarem, viram Dia e sua equipe voltando com tudo o que precisavam. Dia anunciou que era hora de um banquete. Pela primeira vez em muito tempo, todos se alimentaram. Um dos elfos perguntou de onde tinha vindo toda aquela comida, mas Dia apenas disse que a encontrou por acaso. Por dentro, porém, ainda se lembrava da figura que encontrou na floresta. Depois da refeição, todos dormiram em paz. Dia, ao redor da fogueira, refletia sobre tudo. Foi interrompido pelo ancião Moltar, que agradeceu seus esforços. Comentou que o sabor da fruta era diferente de qualquer coisa que já havia provado. Moltar disse que viveu muito tempo, mas nunca sentiu algo assim. Dia concordou. Moltar quis saber de onde ela veio, e Dia contou que encontraram uma figura lendária na floresta. Disse que se perderam e acabaram dando de cara com ele. Moltar se perguntou se era o chamado Rei das Ruínas, mencionado em antigas lendas como alguém que traria destruição para forçar o mundo a recomeçar. Ninguém sabia se a lenda era verdadeira. Moltar perguntou se o estranho se apresentou como Rei das Ruínas. Dia respondeu que não. Ele nem mesmo falou diretamente. Usou uma criada como porta-voz. Moltar achou estranho que um ser poderoso oferecesse ajuda sem cobrar nada em troca. Mas Dia afirmou que tudo foi por generosidade. Moltar duvidou. Dia chamou Takuto de sua graça e insistiu que ele apenas ajudou. Moltar desconfiava que Dia estivesse sob algum feitiço, pois aquele título era reservado para quem se tem grande respeito. Mesmo assim, Dia continuava chamando Takuto assim. Foi ele quem salvou todos, então fazia sentido respeitá-lo. Para Dia, discutir aquilo só era possível porque foram salvos por sua graça. Mais calmo, perguntou a Moltar o que ele teria feito naquela situação. Moltar admitiu que não sabia,
e reconheceu que Dia agiu bem. Prometeu que, no momento certo, ele mesmo lidaria com qualquer dívida com Takuto. Dia olhou para seu povo e se perguntou quando poderiam descansar de verdade. Talvez um dia. Enquanto isso, Atou estava furiosa com Takuto por ter desperdiçado mana alimentando desconhecidos. Takuto se ajoelhou e tentou se justificar dizendo que sentiu pena deles. Atou ficou chocada e o lembrou de que mal haviam começado a construir Mainogra e ainda não sabiam nada sobre aquele mundo. Takuto compreendeu e disse que, para compensar, faria qualquer coisa que ela pedisse. Atou achou que ele estava exagerando, mas Takuto disse que precisava dela. E isso bastou para tocar o coração de Atou, que pediu para ele dar ordens como quisesse. Depois, Takuto comentou que teve dificuldade para se comunicar com os elfos. Com Atou, falava normalmente, mas com os outros, as palavras pareciam travar. Atou nem havia notado isso. Achou que ele estava apenas representando seu papel de rei, falando por meio da criada. Eles continuaram conversando de forma leve e divertida, até que o mascote retornou com o relatório da missão de exploração. Enquanto isso, Moltar olhava para Dia e trazia à tona a antiga história sobre o Rei da Ruína. Queria saber se o jovem estava realmente pronto para reencontrá-lo. Dia confirmou com firmeza. Nesse momento, o velho destacou algo importante. Como já tinham recebido um tipo de ajuda do rei, havia grandes chances de que, mais cedo ou mais tarde, ele pedisse algo em troca. Mesmo assim, Dia recusava-se a acreditar nisso, já que o rei não mencionou nenhuma condição. Moltar, no entanto, lembrava que o mundo funcionava desse jeito. O mal sempre espera algum tipo de pagamento. No fundo, até mesmo Moltar reconhecia que não tinham outra escolha se quisessem sobreviver ali. O poder do rei era necessário. Dia também expôs seu ponto de vista, afirmando que se tentassem vagar pelo mundo novamente, a falta de comida poderia acabar com todos. Então Moltar revelou o verdadeiro motivo de ter viajado até o continente sombrio. Ele procurava um lugar onde seu povo pudesse viver sem ser caçado. Por isso, seguir o Rei da Ruína era a última opção que restava. Chamou Dia para ir junto falar com o rei. O futuro de todo o povo dependia deles. Enquanto isso, o inseto explorador acompanhava tudo e transmitia as imagens diretamente para Takuto. Assim que captou as informações, ele correu até seu rei o mais rápido que pôde. Ao chegar, quis informar algo, mas foi interrompido por Atou, que dizia estar conversando com o rei naquele momento. Takuto explicou que ele mesmo havia ordenado ao inseto que retornasse por um instante. O pequeno mensageiro, então, revelou tudo o que viu e escutou. Agora, Takuto estava ciente de que os elfos negros estavam vindo. Atou comentou que Takuto tinha dado tanta comida que os elfos nem conseguiram levar tudo de uma vez. Então, provavelmente estavam vindo buscar o restante. Mas ele estava preocupado com outra coisa. A presença de povos com culturas e ideias diferentes poderia causar conflitos. Na verdade, teria preferido que levassem o restante da comida e simplesmente partissem. Outra dificuldade era a comunicação. Não sabia se conseguiria negociar bem com eles. Percebendo a inquietação do rei, Atou se ofereceu para cuidar das negociações. Disse que isso também poderia ser uma forma de mostrar sua imponência como rei. Takuto quis ter certeza de que ela estava confiante. Ela garantiu que sim, perguntando se ele duvidava de sua capacidade. Ele negou, deixando claro que confiava nela. Com um sorriso largo e orgulhoso, referindo-se a Takuto como seu rei, ela afirmou que o que ele desejasse seria feito. Horas mais tarde, os elfos chegaram. Moltar expressou profunda gratidão por terem concedido uma audiência. Apresentou-se como o ancião dos elfos negros, Moltar Cordal Mazaram. Atou respondeu com frieza, dizendo que ele sabia como demonstrar respeito, e completou, pedindo que fossem direto ao ponto. O ancião concordou, agradecendo sinceramente pela comida que salvaria seu povo, mas também pediu, com todo respeito, que o rei dissesse seu nome. Atou se manteve desconfiada, mas Takuto achou que era o certo a se fazer. Sem muita escolha, ela o apresentou como Ira Takuto, o senhor do apocalipse e soberano da ruína. Ordenou que o tratassem como Takuto-sama. O guerreiro elfo se mostrou surpreso com isso. Atou prosseguiu, dizendo que ela se chamava Atou, e como ocupava uma posição inferior ao rei, exigia que não usassem o mesmo título ao se referirem a ela. O ancião passou a tratá-los com a formalidade exigida. Prometeu que os nomes de ambos seriam lembrados por seu povo, o que agradou Takuto. Como acreditava que a reunião havia chegado ao fim,
Atou pediu que pegassem a comida e partissem. Moltar, ainda ajoelhado, pediu que esperassem um pouco. Com respeito, quis saber o que poderiam fazer para retribuir por terem salvado o povo dele. Atou, com sua habitual frieza, respondeu que não havia nada. Não acreditava que eles tivessem algo que fosse do interesse do rei, ainda mais estando sem recursos. Diante disso, Moltar hesitou e começou a gaguejar, o que despertou a desconfiança de Atou, que suspeitou de segundas intenções. Takuto percebeu que as coisas não estavam indo bem e chamou Atou para uma conversa particular. Sussurrou algo, mas ela se irritou um pouco. Achava que, se fossem deixados livres, voltariam a causar problemas. Considerava melhor acabar com todos e expor suas cabeças como um aviso. Takuto a interrompeu, dizendo que, com certeza, os elfos também buscavam uma relação amigável e benéfica. Ela não entendeu muito bem o que ele queria dizer, então ele explicou que, em vez de simplesmente doar tudo, poderiam aceitar o que os elfos estivessem dispostos a oferecer em troca. Isso traria uma sensação de equilíbrio para ambos os lados. Agora, isso fazia mais sentido para Atou. Ela se voltou para os elfos e anunciou que o rei era generoso e aceitaria a oferta que pudessem fazer. Dia ficou aliviado e o ancião demonstrou tranquilidade. Os dois agradeceram pela decisão. Observando suas reações, Takuto se comunicou telepaticamente com Atou, dizendo que o ancião suspeitava de seus planos apenas por ele ser uma entidade maligna. Atou, como sempre direta, questionou se achavam que seu rei era algum tipo de espírito sombrio ou criatura perversa. Os elfos negaram rapidamente. Mesmo assim, o silêncio se instalou. Atou começou a se perguntar o que deveria exigir como pagamento. Com tantas dúvidas, resolveu perguntar a Takuto. Ele respondeu com poucas palavras. Queria informações sobre o mundo exterior. Atou repassou esse pedido e ordenou que contassem tudo o que sabiam sobre o que existia além da floresta. O ancião ficou satisfeito com a proposta, dizendo que ele mesmo contaria tudo o que ouviu e presenciou. Atou concordou, acrescentando que depois de selarem o acordo, poderiam deixar a floresta. Essa afirmação deixou Dia inquieto. Takuto percebeu seu desconforto, já que ele era mais fácil de ler do que o velho. Moltar então fez um pedido. Queria permanecer ali na floresta. Atou respondeu de forma firme, dizendo que isso não era possível. Avisou que se quisessem continuar vivos não deveriam contar a ninguém o que aconteceu naquele lugar. Dia, confuso com tudo aquilo, tentou argumentar, mas foi interrompido pelo ancião, que lembrou que, se essa era a vontade do rei, então deveriam obedecer. Dia se sentiu frustrado, mas mesmo assim decidiu seguir a ordem. O velho agradeceu pela audiência e foi embora com o jovem. Takuto observava, se perguntando se tinham feito a escolha certa. Agora que tinham sido mandados embora, talvez morressem em outro lugar. Pensando em uma possível solução, teve uma ideia e os chamou de volta. Os dois pararam imediatamente. Takuto se levantou e fez uma proposta inesperada. Queria que se tornassem cidadãos de sua nação. Tanto Dia quanto Moltar ficaram surpresos. E até mesmo Atou ficou sem reação. Pediu um momento, pois precisava conversar com Takuto. Ele explicou que pretendia usar o sistema de refugiados. Por padrão, os elfos negros não eram nem bons nem maus. Se fossem aceitos como refugiados em sua civilização, poderiam eventualmente se alinhar com eles. Caso funcionasse como no jogo, se tornariam entidades malignas também. Atou comentou que os elfos negros eram bem diferentes dos homúnculos, que eram os cidadãos principais de Minogra no jogo, e que raças tão distintas podiam acabar entrando em conflito. Takuto sabia que era um risco, então fez ela se lembrar da aparência dos homúnculos, perguntando se conseguiria viver cercada apenas por eles. Ela se lembrou com certo desgosto e concluiu que seria impossível. Só de olhar para eles, já sentia a mente sendo afetada. Com isso, Takuto pediu que ela anunciasse a decisão. Atou obedeceu de imediato e informou que Takuto pretendia fundar uma nação em breve. Se aceitassem se tornar cidadãos, estariam protegidos por ele. Moltar, ainda com incertezas, perguntou o que aconteceria com eles caso aceitassem a proposta. Atou prometeu felicidade eterna, mas sabia que isso não era o que queriam saber. Então foi direta. Eles se tornariam seres malignos. Mesmo assim, deixou claro que a escolha era deles, mas com um sorriso confiante, garantiu que se decidissem se juntar a Takuto,
teriam uma vida muito melhor do que podiam imaginar. Algum tempo depois, Takuto e Atou caminhavam juntos. A garota comentou que os elfos demoraram bastante para decidir se seriam cidadãos de Minogra, mas eles sabiam desde o começo qual seria a melhor opção. Com isso, seguiram até onde os elfos negros os esperavam. Agora, todos olhavam fixamente para Takuto, que ainda mantinha aquela aparência sombria. Mesmo tendo renascido há pouco tempo, ele já possuía um poder impressionante. Só de passar ao lado de um dos elfos, o guerreiro desmaiou. Foi assim que Takuto chegou ao seu trono. Atou, falando em nome do rei, declarou que aquela era a cerimônia oficial de boas-vindas e que, a partir daquele momento, eles seriam reconhecidos como cidadãos da nação Minogra. Assim que aceitaram, apareceu exatamente a mesma função que existia no jogo: refugiados. Ela olhou para Takuto e perguntou se estava tudo certo, e ele confirmou com tranquilidade, dizendo que, com isso, todas as condições estavam cumpridas. Atou deu as boas-vindas de maneira gentil. Agora, todos ali faziam parte de Minogra. A segurança e felicidade deles seriam garantidas por Takuto. Após ouvir tudo isso, Dia ficou um pouco pensativo. Se perguntava se a cerimônia para se tornarem cidadãos já tinha mesmo terminado. Não tinha sentido. Não havia notado nenhuma mudança aparente. Lembrava que haviam dito que se tornariam seres malignos. Mas, de repente, isso começou a fazer efeito. Algo dentro dele mudava. A raiva crescia, e ele se via tomado por memórias ruins do passado. O mesmo sentimento tomava conta dos outros elfos. Recordavam das perseguições, das feridas, dos olhares de desprezo. Toda aquela dor começava a borbulhar por dentro. Mas quando a fúria parecia tomar conta de tudo, Takuto falou com calma, transmitindo segurança e cuidado. Queria que todos se sentissem bem. Aquilo fez Dia respirar aliviado. Para ele, era uma felicidade ser tratado com tanto cuidado. Na sequência, os elfos negros começaram a demonstrar sua devoção. Todos passaram a louvar o nome do rei Takuto. Até mesmo Moltar se emocionava ao ponto de chorar. Alguns dias se passaram desde a fundação de Minogra, e Takuto descobriu algo que o incomodou bastante. Analisando o mapa que Moltar lhe entregou, ele não conseguia conter o desespero. Reclamava, frustrado, por terem começado em um lugar horrível. Era como jogar no modo mais difícil desde o início. Explicava que o continente tinha duas grandes nações já estabelecidas. Do lado esquerdo, os elfos que protegiam a natureza. À direita, o Sacro Reino de Qualia, formado por humanos devotos ao deus Arlos. E se qualquer uma dessas nações descobrisse a existência do Reino Sombrio de Minogra ao sul, eles seriam facilmente derrotados em uma guerra. Além disso, as terras em que estavam não tinham nenhum recurso natural. Era mais um motivo para Takuto ficar irritado. Mas ao pensar melhor, ele se acalmou. Lembrou que havia uma vantagem. Normalmente, Minogra teria dificuldade em produzir pesquisas, mas agora com os elfos negros, essa fraqueza poderia ser resolvida. Então, mandou chamá-los imediatamente. Logo chegaram Moltar, Gia e Emily. Gia apresentou Emily como sua assistente, uma elfa negra com vasto conhecimento sobre lendas e outras nações. Atou pediu que deixassem de ser tão formais, pois Takuto não gosta de formalidades. Em seguida, anunciou que os três iriam assumir funções importantes na administração de Minogra. Moltar ficaria responsável pelos assuntos internos do governo. Dia continuaria como o chefe dos guerreiros, liderando as tropas e cuidando do recrutamento. Ao ouvir essa responsabilidade, Dia se empolgou tanto que levantou com energia e prometeu, sorrindo, eliminar qualquer inimigo que aparecesse e ainda exibir os corpos como exemplo. Essa fala deixou Takuto um pouco assustado. Takuto fez questão de dizer que a guerra era uma coisa cruel. Atou, interpretando o pensamento do rei, explicou que ele preferia manter a paz. Gia ficou confuso. Como o rei da ruína poderia ser um pacifista? Nesse momento, Moltar riu discretamente, como se soubesse algo a mais. Isso irritou Gia. Deixando as pequenas provocações de lado, Atou sugeriu que todos descansassem bem primeiro. Quando estivessem recuperados, seria hora de começar a construção das moradias. Moltar agradeceu, dizendo que, ao contrário do Gia, que só se orgulha da sua força, seu conhecimento seria muito útil nessa etapa. Essa comparação irritou ainda mais Gia, que mentalmente xingou o ancião. Não se conteve e disse a Takuto que estava cheio de energia, diferente de certos velhotes.
Emily, aproveitando o embalo, se levantou, dizendo que também vai trabalhar duro. Diante disso, Atou comentou com Takuto que eles eram viciados em trabalho. Por isso, achava uma boa ideia enviá-los para buscar recursos. Takuto pensou por um tempo e decidiu que o primeiro passo seria preparar o terreno. Atou concordou e pediu aos elfos negros que fossem buscar madeira, mas com cuidado para não agredir tanto a floresta. Moltar prometeu que fariam como o rei desejava. Takuto se animou com a resposta, mas Gia ainda se perguntava por que o rei da ruína estava tão preocupado com preservar a natureza. Takuto tentou animá-los, dizendo que também deveriam se lembrar de plantar novas árvores depois de cortar as antigas. Os 3 elfos se entreolharam, confusos. Com muito respeito, perguntaram o que significava reflorestar. Com isso, Takuto percebeu que o conhecimento naquele mundo estava muito mais voltado para a construção de fortalezas do que para o equilíbrio ambiental. Ele apresentou mentalmente um mapa de tudo o que sabia, desde os 4 elementos básicos até magias avançadas que envolviam aprimoramento genético. Atou com esperança, perguntou se ao menos eles conheciam magia militar e os 6 elementos principais. Moltar respondeu que só sabia dos 4 elementos básicos. Emily disse que nunca tinha ouvido falar sobre magia militar em nenhuma nação. Takuto logo entendeu que estavam bem atrás em termos de conhecimento. Por outro lado, Atou via isso como uma oportunidade. Se desenvolvessem, poderiam ultrapassar outras nações com facilidade. Voltando ao assunto principal, Atou explicou que reflorestar era o ato de plantar árvores no lugar de onde outras tinham sido tiradas. Disse que isso era essencial para garantir que no futuro ainda houvesse recursos naturais disponíveis. Emily acha que a tecnologia de magia atual não tem nada a ver com o cultivo de árvores. Moltar acrescentou que, por esse motivo, as árvores levavam séculos para crescer. Atou completou dizendo que reflorestamento era uma técnica que utilizava os elementos para acelerar esse crescimento. Disse também que esse era um dos conhecimentos trazidos por Takuto, e que, na verdade, ele tinha muito mais sabedoria guardada. Aqueles que seguiam o rei estavam recebendo um verdadeiro presente. Diante de tantos elogios, Takuto começou a se sentir desconfortável. A pressão de ser visto como uma figura tão grandiosa chegava ao ponto de causar dor no estômago. Emily, curiosa, quis saber se as maçãs também tinham sido criadas por ele. Atou confirmou. Disse que, na opinião dela, as uvas feitas por Takuto eram as mais deliciosas. Emily, empolgada, contou que havia tentado plantar sementes dessas uvas e que estavam começando a brotar. Agora, estava ansiosa para ver as plantas crescerem. Takuto ficou surpreso. Não tinha percebido isso antes. Sua magia de criação de emergência podia produzir coisas que nem existiam no jogo, como aquelas frutas que pertenciam ao seu mundo original. Pensando nisso, resolveu testar algo novo. Tentou criar uma moeda. E conseguiu. Sorrindo, percebeu que com aquele poder poderia fabricar pólvora, metais e até mesmo óleo. Quando riu com esse pensamento, os outros acharam que era uma risada sombria. Emily ficou assustada, perguntando se plantar as uvas tinha sido algo errado. Atou, com um sorriso tão afiado quanto o dele, respondeu que, na verdade, tinham deixado passar esse detalhe despercebido, e que ela tinha feito um ótimo trabalho ao descobrir aquilo. Logo em seguida, uma mensagem apareceu no sistema de Takuto. Minogra havia adquirido uma nova característica nacional chamada Privilégio Divino. Isso permitiria, com sua magia de criação de emergência, fabricar qualquer alimento, recurso estratégico ou outro item que ele conhecesse. No entanto, quanto mais avançada fosse a tecnologia do produto, maior seria o consumo de magia para produzi-lo. Enquanto tudo isso acontecia, em uma igreja distante, uma santa tocava piano. Subitamente, teve uma visão de destruição. Algo se aproximava das terras amaldiçoadas do continente escuro. Mas, antes que pudesse refletir muito sobre isso, o cardeal apareceu. Informou que bárbaros haviam surgido na província do norte. Ela entendeu que precisava lidar com esse problema primeiro. Ignorar não era uma opção. Com determinação, disse ao cardeal que iriam juntos resolver a situação. No fundo, sabia que era a única naquele momento que tinha percebido que algo estava mudando no mundo. E de fato, estava certa. Do outro lado, os elfos negros já tinham começado a plantar frutas. E assim terminamos o segundo episódio do anime Apocalipse Bringer Minogra.
Se quiserem os próximos episódios, deixem nos comentários. Falou e até a próxima! Acabou, pessoal!